Boa tarde, eu estou aqui com o Guilherme Cavalieri, que é diretor de Desenvolvimento Humano para a América Latina da Serasa e diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo. E eu, provocativamente, vou fazer uma pergunta, que é um tema que está nos instigando, né, o Guilherme, que é sobre o engajamento. Ok? Como é que você tem visto isso dentro das empresas e quais as práticas que a gente poderia estar fazendo, né, no dia a dia para que pudesse reter esses talentos e melhorar o nível e a qualidade dos nossos profissionais? César, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, participando desse seu blog e poder colaborar um pouco com esse tema, que de fato é um tema relevante para a gestão de pessoas, né? Falar de administração de pessoas, gestão de talentos, é impossível não lembrar e mencionar o tema engajamento. Engajamento é, sem dúvida nenhuma, algo que diferencia as pessoas, algo que faz as empresas serem bem-sucedidas, né, e se diferenciarem das empresas talvez medianas. Ou seja, aquelas empresas que contam com profissionais engajados, né, dispostos a dar algo a mais pela empresa, é que fazem de fato a diferença no mercado competitivo como o nosso. Falar de engajamento faz com que a gente pense muito além de algo monetário, né, algo simplesmente pecuniário. Hoje de manhã, inclusive, uma das palestras aqui no CONAC que eu tive a oportunidade de facilitar foi uma palestra sobre tendências do futuro, né, tendências de remuneração. E essa palestra versou exatamente sobre o tema de criar entre os executivos, né, os colaboradores das empresas, o senso de pertencimento. Né? O senso de pertencimento no sentido de transformar, criar um conceito de quase que o funcionário ser o acionista da empresa. Isso é fundamental, né, que a pessoa se sentir dona, né, daquela empresa, se sentir dona do que ela faz e responsável principalmente pelos resultados que ela gera. Agora, essa é uma parte só, né, e essa é uma parte importante, mas ela não é suficiente para criar efetivamente o engajamento. O que eu tenho visto e a gente pratica, felizmente, de uma maneira bastante competente isso da Serasa, eu posso dizer isso sem nenhum problema, porque não fui eu que criei, eu simplesmente herdei um legado de 15 anos de gestão, né, do meu antecessor, que criou um processo que faz efetivamente as pessoas se sentirem felizes porque estão engajadas no dia a dia, engajadas com a empresa. E como é que isso é conseguido? É conseguido principalmente através do entendimento do propósito do trabalho, né? O significado do trabalho tem para mim algo que faz com que eu me engaje na empresa. Então, para dar o exemplo então da Serasa, nós somos uma empresa responsável por atuar na área de crédito, né? Se eu simplesmente disser para você, olha, eu trabalho em empresa que ajuda a viabilizar a contratação de um crédito, quem vai conceder empréstimo, quem vai tomar um empréstimo, isso é uma coisa pobre, simples, né? Isso não vai trazer nenhum engajamento. Mas se eu disser, olha, a nossa empresa atua nas relações comerciais, né, no cenário nacional, que busca trazer a confiança entre o tomador e um cedente de crédito, isso traz uma conotação diferente. Isso faz, poxa, então parece algo interessante trabalhar em uma empresa que fomenta relações de confiança. Né? Isso de fato traz um significado diferente para o trabalho. Se esse significado ele é transferido para o dia a dia, né, na gestão do líder com seus times, né, com seus liderados, se as políticas de gestão de pessoas são alinhadas, né, construídas dessa forma, a gente efetivamente consegue criar um significado do trabalho e faz efetivamente com que as pessoas tenham um propósito maior e sejam felizes em trabalhar e produzir o principal objetivo da empresa. Né? Então, eu diria assim, remuneração, como eu comentei, é fundamental, importante, principalmente com essa tendência de criar esse senso de dono, é muito importante, mas se isso não for ligado com esse conceito de propósito do trabalho, significado do trabalho, ele não é sustentável. Legal. Eu vou dar um cutucão no você, que eu conheço um pouquinho da sua família e de você, e eu vou te instigar. Na década de 50 a gente passou por aquele coeficiente que era o QI, o coeficiente racional, né? Na década de 80, 90 foi o do Daniel Goleman, né? Com o coeficiente emocional.
na década de fins de 90 veio aí o QS, que é o coeficiente espiritual, junto com as múltiplas inteligências do Gartner. Você acha que isso é importante para o engajamento e para esse senso de pertencimento do funcionário? Você acha que esse chamado, esse propósito tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que tem total ligação, César. Eu acho que a pessoa entender exatamente o valor que a empresa tem, né, os seus princípios, seus valores, e se isso for, se isso casar com os valores que a pessoa tem, né, enquanto pessoa, enquanto cidadão, essa comunhão é que faz de fato que reforça esse engajamento, né, e cria esse senso de propósito. Eu acho que a tendência nesse sentido é de que as empresas têm que compreender cada vez mais que as pessoas primeiro são indivisíveis, né? A pessoa não sai de casa e deixa os seus problemas e as suas potencialidades para entrar no trabalho e criar ter uma outra situação. Então, o ser humano é indivisível, o ser humano que está em casa, está na comunidade, ele é consumidor e ele é funcionário, é uma única pessoa. Então, partindo desse princípio, se a pessoa é indivisível, ela também tem as suas necessidades que são individuais, né? Então, criar processos, tentar criar ferramentas e programas de benefícios e até de remuneração que não levem em consideração a individualidade, o indivíduo, ela provavelmente não será eficaz, né? Então, reconhecer o ser humano, né, como o centro das relações, reconhecer o ser humano com as suas necessidades individuais é absolutamente fundamental, né? Isso, evidentemente, passa muito pela questão de respeitar as diversas crenças, né? Estamos falando de espiritualidade, como você mesmo diz, não é religião, não é religião, mas é espiritualidade. Respeitar as crenças, respeitar as individualidades e poder, olhando para a área de gestão de pessoas, poder desenhar programas que atendam às necessidades das pessoas enquanto indivíduos. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o futuro, né? Isso é possível graças à tecnologia. A tecnologia está à disposição hoje. E eu diria, as empresas vencedoras sairão à frente, as empresas que, se utilizando da tecnologia, entendam as necessidades dos indivíduos e possam customizar coisas que são apropriadas para os indivíduos, né? Então, esse conceito do Big Data, né, toda a parte de analytics que hoje já está disponível, está a serviço das pessoas, está a serviço da área de recursos humanos, os profissionais que têm essa preocupação. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a tendência é por aí. E o que é muito bom, porque vai respeitar a sua individualidade, vai fazer com que a empresa procure customizar para atender o que você precisa, o que você acredita, né? Então, eu acho que esse senso, a espiritualidade, reforça sem dúvida nenhuma e é algo absolutamente indivisível, como você mesmo falou. Uma coisa reforça a outra, né? Eu entendo o propósito da empresa, isso tem uma comunhão de valores, a empresa me respeita e procura atender, né, num conceito que ela vai dar para mim, algo que realmente reforça os meus princípios, os meus valores. Agora, para finalizar, que eu sei que você é uma pessoa muito com seu tempo muito apertado e eu queria valorizar isso e agradecer seu intuito, eu queria que você desse uma palavra para o pessoal que está querendo, ou entrando ou se recolocando no mercado, né, para que ele tenha sucesso profissional e pessoal nesse sentido maior. Qual que é a sua palavra para eles? Bom, se você está no momento de buscar um emprego ou mudar de emprego, a recomendação que eu daria é, primeiro, avalie muito bem a empresa que você está estudando, né? Ou o setor que você busca, ou a empresa que você está considerando. E avalie no sentido de entender se os princípios e os valores dessa empresa batem com os seus princípios e valores pessoais. Essa comunhão é absolutamente fundamental. Se ela não existir, você vai ser uma pessoa infeliz, né? Você vai trabalhar numa empresa que pratica coisas que você não acredita, e a empresa vai praticar coisas que não estão coerentes com o que você pratica no seu dia a dia. Então, entender o que a empresa tem enquanto valores, princípios, missão, é absolutamente fundamental. Então, estude bastante essa empresa. Use a internet, use as mídias sociais para essa pesquisa, mas, se possível, converse com as pessoas que trabalham nessa empresa, né? Tentar entender como é que são as práticas de gestão de pessoas, como é que as pessoas, a liderança se comporta, né? Porque às vezes o que está no papel não é o que bate com o que está na prática. Então é importante verificar se o que as pessoas colocaram no papel são de fato praticadas no dia a dia. E se você está pensando em mudar de emprego, a recomendação é a mesma. Quer dizer, se você
por acaso está no momento de carreira que busca outras alternativas, ou porque a empresa que você está trabalhando não faz mais sentido para você, é o momento de olhar o mercado e buscar outras alternativas. Use o mesmo critério. Pesquise a empresa, procure entender se ela é uma empresa que tem valores sólidos, princípios, e que de fato sejam algo, valores e princípios que tenham a ver com os seus valores e princípios. Essa comunhão que vai fazer você feliz, fazer com que você seja uma pessoa engajada e contamine o ambiente, né? Porque você é uma pessoa feliz e engajada, seus colegas serão também. Se você for um líder, você terá liderados também contentes e engajados. Então, eu acho que essa é uma tendência importante, né? E uma recomendação que eu daria para as pessoas que estão em fase de transição. Eu agradeço a sua participação, reforço ao pessoal que realmente essa tendência que o Guilherme está dizendo é a tendência do mercado, né, Guilherme? Sem dúvida. A gente tem que ser feliz onde trabalha. Com certeza. Né? Porque o ambiente de trabalho é uma mera extensão do ser humano e da vida, né? Claro. Ok? Bom, legal. Então tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer muito grande, uma boa sorte para você. Tá bom. Obrigado.